Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula, em que nós trataremos dos fundamentos da contabilidade aplicada ao setor público. Eu sou o professor Leonardo Bandeira e vou acompanhar você nessa jornada. Nós estudaremos, então, a definição de contabilidade aplicada ao setor público, quem são os usuários das informações contábeis, o arcabouço normativo que regulamenta a contabilidade aplicada ao setor público, quais as entidades que devem ou que podem adotá-la, tratando assim do alcance da contabilidade para o segmento público. Estudaremos também as características das informações geradas, os instrumentos de planejamento público, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o regime contábil e o plano de contas aplicado ao setor público. Ao final dessa aula, então, nós esperamos que você seja capaz de compreender o contexto e os fundamentos da contabilidade aplicada ao setor público, que você possa também reconhecer qual é o arcabouço normativo que regulamenta a contabilidade pública no Brasil e também analisar os principais instrumentos e elementos da contabilidade pública, incluindo aí os instrumentos de planejamento e o plano de contas aplicado ao setor público. E nós vamos então iniciar o nosso estudo trazendo uma contextualização da contabilidade aplicada ao setor público e de forma muito particular abordando a evolução e o desenvolvimento da contabilidade no setor público sobre a perspectiva do nosso país. Nós sabemos que a contabilidade no mundo inteiro passou e continua a passar por um processo de convergência a padrões internacionais. Essa necessidade se dá por conta de que a contabilidade precisa ser uma linguagem única dos negócios em todo o mundo, né? E nós sabemos que esse processo de convergência se deu por conta dessa necessidade de padronização das normas internacionais de contabilidade. E o Brasil se inseriu nesse processo de convergência e nós fomos, claro, impactados também por esse processo na contabilidade aplicada ao setor público. Mas não é possível nós falarmos de transformações significativas e também falar da convergência dos padrões internacionais sem que nós nos debrucemos sobre a própria evolução das finanças públicas no Brasil. E o primeiro marco, então, histórico dessa trajetória foi a Lei 4.320, de 1964, que foi uma lei que trouxe regras para o controle das finanças públicas no país. A lei número 4.320 trata do direito financeiro e ela regulamenta toda a parte de orçamento e de balanços na contabilidade pública. É interessante que ela é uma lei anterior à nossa Constituição Federal de 88, mas ela foi recepcionada com caráter de lei complementar, porque ela trata exatamente de um tema que a Constituição Federal prevê a respeito de que uma lei complementar deva tratar, que são as finanças públicas. Então, a Lei 4.320, ela ajudou a construir a administração financeira e contábil sólida que nós temos hoje no país, porque ela se faz de um instrumento relevante, ou melhor, o principal instrumento para a elaboração do orçamento público no país. E foi a partir daí, então, que o orçamento público ganha a sua importância que tem hoje no cenário das finanças públicas nacionais. Avançando, nós tivemos como uma grande evolução também das finanças públicas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou LRF, trazida pela Lei Complementar número 101 de 2000. Essa lei ela estabelece normas que visam garantir o equilíbrio das finanças públicas. E foi ela que trouxe os instrumentos de transparência na gestão fiscal que nós conhecemos hoje. Um dos pontos mais relevantes da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a previsão e a exigência da consolidação nacional das contas públicas, onde a União, os estados e os municípios podem consolidar as suas contas e nós podemos, assim, conhecer o balanço do setor público nacional, o BSPN, que é promovido ali, realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Esse balanço ele reúne, como eu comentei, as contas nacionais de todos os entes da federação. Avançando nesse processo de evolução das finanças públicas, a portaria do então Ministério da Fazenda número 184 de 2008 e o decreto 6976 de 2009
são instrumentos que determinam, que criam e que regulamentam a Secretaria do Tesouro Nacional e que determina ela como sendo o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. A STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, ela edita normas, manuais, instruções e procedimentos contábeis e também o Plano de Contas Nacional do Setor Público. A ideia é garantir, então, uma elaboração e a publicação de demonstrações contábeis consolidadas. A STN é responsável hoje por elaborar e atualizar periodicamente o Manual da Contabilidade aplicado ao Setor Público, o MCASP, e também o Plano de Contas aplicado ao Setor Público, PECASP. Tudo isso que nós estamos tratando, essa evolução das finanças públicas com a própria evolução da contabilidade e a sua convergência aos padrões internacionais, está alinhado às normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, as NBCs-TSPs, que são emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Essas normas, elas buscam convergir os padrões de contabilidade pública nacionais aos padrões internacionais por meio das IPSAS, que são as normas internacionais aplicadas ao setor público. Com isso, a gente percebe que, de forma muito evidente, essa necessidade da convergência dos padrões de contabilidade pública aos padrões internacionais, né? Então, como vocês podem perceber, a contabilidade pública evoluiu muito no nosso país e continua a avançar, né, de modo a atender exigências de transparência, de controle, de qualidade das informações, o que é fundamental para uma gestão pública eficiente, transparente e para a sociedade como um todo. Então, tratando um pouco da contabilidade pública como ramo da contabilidade, né? Genericamente, nós costumamos dividir, organizar a contabilidade em contabilidade financeira e contabilidade gerencial. A contabilidade financeira, ela tem por finalidade, assim, precípua, atender os interesses dos usuários externos, das partes interessadas. É uma contabilidade que tem essa finalidade. Enquanto a contabilidade gerencial, ela tem por finalidade atender os interesses dos usuários internos, né, para fins gerenciais e tomada de decisão interna. E aí, quando nós pensamos na contabilidade, quando aplicada a um ramo, a um segmento específico, ela ganha diversas nuances, diversas especificidades, né? Então, a contabilidade financeira, quando aplicada a uma realidade específica, ela se desdobra naquilo que nós chamamos de ramos da contabilidade. E os ramos da contabilidade nada mais são do que vertentes da contabilidade financeira ou contabilidade geral aplicada a um setor, a um segmento específico. Então, se eu tenho a necessidade de uma contabilidade que atenda aos interesses de uma empresa de natureza comercial, eu vou chamar aquela contabilidade de contabilidade comercial. Mas nada mais é do que a contabilidade financeira aplicada aos interesses e às especificidades de uma empresa do segmento comercial. Assim como uma empresa industrial, uma empresa bancária, uma empresa do agronegócio, uma empresa do setor de serviços, e tantos outros segmentos que nós poderíamos aqui elencar. Mas é importante entender que a contabilidade pública, enquanto ramo da contabilidade geral ou financeira, nada mais é do que um segmento da contabilidade que está voltada a atender interesses específicos de um segmento também específico, que é o setor público. Nós vamos ter também a contabilidade do terceiro setor, né, que é a contabilidade das associações, das fundações. Nós vamos ter contabilidade aplicada a diversas realidades. Então, a contabilidade aplicada ao setor público, ou simplesmente contabilidade pública, ou simplesmente contabilidade governamental, nada mais é do que uma aplicação, né, um voltar da contabilidade geral para um segmento específico. É importante entender que a contabilidade é uma ciência que estuda a formação e a variação do patrimônio de uma entidade. E essa entidade, como eu já mencionei, pode ser uma entidade dos mais diversos setores e segmentos da economia que nós conhecemos. Vamos então tentar definir, trazer uma definição, né, um conceito para a contabilidade aplicada ao setor público, complementando este conceito anterior que eu apresentei da contabilidade aplicada ao setor público como ramo da contabilidade. A NBC-TSP, ou seja, a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica aplicada ao setor público e estrutura conceitual, que é a norma que trata do arcabouço
conceitual do setor público, ela vai dizer que o objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Aqui a gente já consegue trazer uma diferença muito importante da contabilidade aplicada ao setor público daquela contabilidade que é voltada para os interesses das empresas com obtenção e finalidade de lucro. O setor público ele existe com uma finalidade, que é a prestação do serviço público, como dirá Elio Kohama, né? O setor público existe por conta da necessidade, a finalidade da prestação de serviço público. E a contabilidade pública ela deve ter como norte, como foco, esse entendimento de que as entidades do setor público elas existem principalmente para a prestação de serviços públicos às sociedades, para a garantia do bem-estar coletivo. Então, a contabilidade pública ela se insere dentro dessa contextualização, uma contabilidade voltada aos interesses das entidades públicas, cujo objetivo principal é a prestação de serviço público. Então, a contabilidade, de acordo com o conceito da Divisão de Inspeção de Contabilidade e Contadoria Central do Estado, de 1954, que o Kohama traz no livro dele de 2016, é o seguinte: é o ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução da fazenda pública, o patrimônio público e suas variações. Então, retomando, a contabilidade tem como finalidade o estudo da composição, ou seja, a formação e a variação do patrimônio público. Então, a contabilidade ela vai ter esse interesse principal nessa aplicação específica que nós estamos estudando. Bezerra Filho vai dizer que é o ramo da ciência contábil que adota, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e normas contábeis direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor público. Então, fica claro para nós que essa definição da contabilidade aplicada ao setor público, ela leva em conta a própria nuance, a própria especificidade do setor público, que é a prestação do serviço público, que é o controle e a formação do patrimônio público. Vamos avançando. A contabilidade aplicada ao setor público, de modo que nós possamos interpretar corretamente as informações contábeis que ela gera, ela se vale de diferentes aspectos a respeito do seu fazer contábil, assim podemos dizer. Então, para que nós possamos interpretar bem as informações contábeis que a CASP pode gerar, é importante nós entendermos que essas informações, esses aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, ele pode se fazer sobre um aspecto orçamentário, patrimonial ou fiscal. Porque a contabilidade aplicada ao setor público ela envolve um sistema complexo de geração de informações que é próprio do setor público. Então, nós vamos ter essas três vertentes, essas três formas diferentes de nós olharmos uma informação contábil. Essas três lentes pelas quais nós podemos interpretar uma informação gerada pela contabilidade pública. Então, o aspecto orçamentário, patrimonial e fiscal. Sob o aspecto orçamentário, nós vamos ter compreendido dentro desse olhar o registro e a evidenciação do orçamento público. São informações de natureza orçamentária. Então, tudo aquilo que a contabilidade gera como informação, como valor, a partir da aprovação até o processo de execução do orçamento público, nós dizemos que ali existe o aspecto orçamentário da CASP. Os registros de natureza orçamentária são base para a elaboração do relatório resumido da execução orçamentária e também dos balanços orçamentários e financeiros, que representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto. Então, nós podemos ter esse olhar orçamentário para a contabilidade aplicada ao setor público. Como eu falei, é um sistema complexo, onde nós vamos precisar olhar sobre diferentes lentes esses aspectos dos quais tratam a contabilidade aplicada ao setor público. Avançando, nós vamos também ter os aspectos patrimoniais e fiscais.
Quando eu penso no aspecto patrimonial, eu estou me referindo à composição do patrimônio público. Eu já estou falando de como o patrimônio dessa entidade pública é constituído. E aí eu vou pensar em bens que ela possui, em obrigações que ela possui, em despesas e receitas que ela venha a executar. Então, nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis. É muito importante a gente trazer essa diferenciação, porque o aspecto orçamentário ele é visto de uma forma, o aspecto patrimonial já é uma outra vertente. Então, no aspecto patrimonial, se cuida do reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e passivos, ou seja, de recursos positivos e de obrigações que aquela entidade pública venha a ter, bem como as suas variações patrimoniais. Então, o balanço patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais representam os principais instrumentos que refletem esse aspecto da contabilidade pública. Por fim, existe um outro aspecto que caracteriza a contabilidade pública, que é o aspecto fiscal. Então, ele compreende a apuração e evidenciação por meio da contabilidade dos indicadores dos quais determinam a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal determina a divulgação, o levantamento e a divulgação de diversos indicadores e relatórios para fins fiscais e de transparência pública. E é a contabilidade que é responsável por essa geração de informações e pela divulgação desses relatórios. Então, por exemplo, os limites e as informações relativas à despesa com pessoal, os resultados primários e primário e nominal, bem como a verificação do equilíbrio das contas públicas. Então, o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária são alguns instrumentos que caracterizam, que delineiam esse aspecto da contabilidade aplicada ao setor público, o aspecto fiscal. Avançando nos nossos estudos, é importante nós compreendermos quem são os usuários da contabilidade ao setor público, quem se utiliza das informações geradas pelo setor público. A NBC-TSP Estrutura Conceitual, que eu já citei anteriormente, ela vai dizer que os objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil, ela está relacionada com o fornecimento de informações sobre a entidade pública. Então, quando uma entidade pública elabora e divulga uma informação contábil, isso está estreitamente relacionado também com o fornecimento de informações sobre essa entidade para os seus usuários. A NBC-TSP Estrutura Conceitual vai dizer que os relatórios contábeis públicos eles têm fins gerais e o principal objetivo para o qual os usuários se utilizam desses relatórios são a prestação de contas, a responsabilização e a tomada de decisão. Esses três aspectos são fundamentais para que nós possamos compreender a finalidade das informações que são geradas pela contabilidade aplicada ao setor público. A elaboração dessas divulgações não tem um fim em si mesmo, né? O propósito é fornecer informações aos usuários. Então, eu tenho como usuários governos, fornecedores, clientes, a sociedade, auditores, investidores e tantos outros, né? Os governos e outras entidades do setor público obtêm recursos dos contribuintes, dos doadores, dos credores e de outros provedores que se interessam nessas informações. Então, nada mais relevante do que se utilizar dessas informações que são geradas pelo setor público. Os relatórios contábeis do setor público devem ser elaborados e divulgados principalmente para atender à necessidade desses usuários. Esses usuários que oferecem os recursos, no caso da própria sociedade, né? Assim como outros usuários, como os investidores, auditores, fornecedores, clientes que se utilizam dessas informações. Então, é importante entender que a contabilidade aplicada ao setor público, ela atende a interesses particulares e gerais de uma série de usuários e de interessados nas informações. E se tratando das normas que são aplicadas, nós temos as leis, as normas que provêm do poder legislativo do Estado, e aí nós temos a Constituição Federal, que tem um capítulo que fala especificamente das finanças públicas,
A Lei 4.320, que mesmo sendo uma lei anterior à atual Constituição, ela foi recepcionada com força de lei complementar, que trata do direito financeiro, dos balanços e dos orçamentos. E a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata principalmente da gestão fiscal e do equilíbrio das contas públicas. Logo abaixo nós temos o MCASP, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é emitido periodicamente atualizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Abaixo vem as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, que são emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e logo em seguida as normas internacionais, as IPSAS, que são emitidas pelo Comitê Internacional de Contabilidade aplicada ao setor público, IPSAS-B. Bom, as leis que são emitidas ali pelo Poder Legislativo do Estado, o MCASP e as normas do CFC são de caráter obrigatório e cumprimento por parte das entidades do setor público. Já as normas internacionais têm apenas um caráter complementar e interpretativo, sendo não obrigatório. Cabe lembrar que o MCASP ele congrega as NBCs-TSPs, as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e ele é superior em termos de cumprimento. Inclusive, se uma determinação de uma NBC for divergente do MCASP, prevalece aquilo que o MCASP trata a respeito daquele tema específico. Tá? Então, essas são as normas aplicadas, todo o arcabouço normativo que regulamenta a contabilidade aplicada ao setor público no Brasil. Vamos, então, abordar um pouco desses temas que nós tratamos até agora, principalmente as normas aplicadas. O que é o MCASP? Quando nós falamos do MCASP como norma superior, né? O MCASP é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Ele visa colaborar com o processo de elaboração e execução do orçamento, além de contribuir para o resgate e o objeto da contabilidade como ciência, que é o patrimônio. No Brasil, nós temos uma contabilidade cujo foco maior, digamos assim, principal, era o aspecto orçamentário, e com o processo de convergência se estabeleceu de forma mais consolidada o aspecto patrimonial e com a lei de responsabilidade fiscal o aspecto fiscal da CASP. Então, o MCASP ele possui uma abrangência nacional e ele resgata esse objeto da contabilidade que é o patrimônio. E esse processo de convergência trouxe, né, resgatou a contabilidade como ciência contábil, cujo patrimônio é o principal objeto de estudo. Tá? O MCASP ele consolida as NBCs emitidas pelo CFC, como eu havia mencionado, e as regulamentações também que são emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. O MCASP ele possui a seguinte estrutura: tem uma parte geral e mais 5 capítulos. A parte geral trata dos temas que nós estamos abordando nessa aula. Então, toda aquela contextualização, os aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, as características qualitativas da informação e outros aspectos que trata dos fundamentos da CASP. A parte 1, 2 e 3 trata dos procedimentos contábeis. A parte 1 fala dos procedimentos contábeis orçamentários, nós vamos estudar mais adiante. A parte 2, que trata dos procedimentos contábeis patrimoniais e tudo aquilo que é específico nas NBCs. A parte 3 trata dos procedimentos contábeis específicos, vai tratar de aspectos específicos do Brasil que não são tratados nas normas brasileiras de contabilidade, nem nas normas internacionais aplicadas. A parte 4 trata do plano de contas e a parte 5 das demonstrações contábeis. É importante que vocês consultem o manual para conhecer melhor esses aspectos que nós estamos discutindo aqui. O PCASP, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público, ele está, digamos, no mesmo nível ali normativo em que se encontra o MCASP. A contabilidade aplicada ao setor público, como eu havia dito anteriormente, ela foi estruturada no Brasil tendo como foco o registro dos atos e fatos relativos ao orçamento. É tanto que a Lei 4.320, que foi a primeira norma que regulamenta o tema no país, ela trata exatamente de finanças públicas com foco bem assim preponderante nos orçamentos.
E a evolução da própria contabilidade apresentou essa necessidade de um modelo de gestão pública que trouxesse ali um foco na contabilidade patrimonial. O PCASP, então, ela representa uma conquista da contabilidade e é uma ferramenta que permite a consolidação das contas nacionais, ou seja, a consolidação dos balanços e das contas de todos os entes da federação. É um instrumento para a adoção das normas internacionais. O PCASP ele é de caráter obrigatório por todos os órgãos e entidades da administração pública direta e da administração indireta e é facultativo para as demais entidades. É importante consultar para entender como que está estruturada o plano de contas que se aplica ao setor público. O plano de contas é, portanto, a estrutura básica da escrituração contábil, ou seja, dos registros dos atos e fatos contábeis. É formado por uma relação padronizada de contas contábeis, onde se permite os registros dos eventos que afetam, que alteram o patrimônio público, bem como os aspectos orçamentários e fiscais, e que são praticados pelas entidades de maneira padronizada e sistematizada. Permite ainda a elaboração de relatórios gerenciais e também das demonstrações contábeis. O PCASP é um grande avanço, porque permite uma gestão pública mais eficiente, mais transparente e a consolidação das contas públicas nacionais. O PCASP ele organiza as contas contábeis também com base em classes. E nós vamos ter 8 classes, onde as contas contábeis são classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam. Então, as contas elas podem ter uma natureza patrimonial, orçamentária ou de controle, que normalmente são contas transitórias. As contas cuja natureza são natureza patrimonial são contas que vão refletir tanto a formação, a composição, quanto a variação do patrimônio. Então, as contas de grupo 1 formam os ativos, ou seja, os recursos positivos que compõem o patrimônio da entidade, e as contas de grupo 2 são os passivos, que são os recursos negativos, nós podemos assim chamar, ou as obrigações daquela entidade. As contas 3 e 4 refletem essas variações. Variações patrimoniais diminutivas, que são as despesas, que são as contas de grupo 3, de classe 3. As contas de receitas, que são as variações patrimoniais aumentativas, são as contas de classe 4. As contas orçamentárias, que representam a aprovação ou a execução do orçamento público, são as contas 5 e 6. E as contas de controle, as contas 7 e 8. Avançando para compreender um pouco essa codificação, o PCASP ele organiza as contas a partir de um código, né, que classifica essas contas com 7 níveis, composto de 9 dígitos. Então, o primeiro nível da conta contábil, ela vai tratar da classe, nós vamos ter as classes que nós acabamos de identificar. O segundo nível trata do grupo, o terceiro nível do subgrupo, o quarto nível o título dessa conta, o quinto nível o subtítulo, o sexto nível item, sétimo o subitem. Tá? Nós vamos identificar melhor como que se dá essa composição, essa classificação das contas em 7 níveis e 9. Então, por exemplo, o PCASP ele determina ali que o primeiro nível representa a classe e o segundo nível o grupo. A classe 1, que representa os ativos, que são informações de natureza patrimonial, ele vai ter 2 grupos. O ativo circulante, que é 1.1, e o ativo não circulante 1.2. Ativo circulante representa os ativos realizados no curto prazo e ativo não circulante, os ativos realizáveis no longo prazo. Exemplificando também a classe 2, que trata dos passivos e do patrimônio líquido. A classe 2 vai ter, então, 3 grupos. 2.1, passivo circulante, obrigações que precisam ser exigidas no curto prazo. 2.2, obrigações exigíveis no longo prazo. E 2.3, o patrimônio líquido, que forma o patrimônio em si daquela entidade do setor público. Então, para fins de exemplificação, nós temos essas duas classes com as suas composições de grupos. Avançando, nós temos também as variações patrimoniais diminutivas, que são as despesas,
e as variações patrimoniais aumentativas. E nós temos como classe e grupo de despesas as seguintes: pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistenciais, uso de bens, serviço e consumo de capital, dentre outros, como nós podemos analisar na tabela. A classe 4, que trata das receitas, que são as variações patrimoniais aumentativas, ela vai possuir os seguintes grupos: impostos, taxas e contribuições, que são as receitas dessa natureza, receitas com contribuição, receitas com exploração e venda de bens, serviços e direitos, dentre outras, como nós podemos identificar na tabela. As classes 5, 6, 7 e 8 vão ter os seguintes grupos. Então, a classe 5 trata do controle da aprovação do planejamento. Então, ali no processo de aprovação do orçamento se utiliza essas contas. E a classe 6, que trata do controle da execução, que já é o processo de execução do orçamento que foi aprovado. Então, ela tem também esses grupos. Essas duas contas têm esses 3 grupos cada uma. As contas de controle, que são as classes 7 e 8, apresentam, então, esses grupos: os atos potenciais, os atos de administração financeira, a dívida ativa, os riscos fiscais, os consórcios públicos, os controles fiscais, custos e outros controles. São contas apenas para fins de controle que normalmente não impactam o patrimônio público. Tratando agora das normas do Conselho Federal de Contabilidade, das IPSAS, é importante entender que as NBCs elas são emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade com alcance das entidades do setor público. Essas normas elas são emitidas pelo CFC a partir do próprio direito que o Conselho tem, que lhe foi outorgado de traduzir, publicar e distribuir as normas internacionais aplicadas ao setor público. É importante entender que os requisitos obrigatórios que estão relacionados a reconhecimento, mensuração e evidenciação de eventos contábeis no setor público, eles estão especificados no MCASP, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. É importante entender que o MCASP, em termos de hierarquia normativa, ele é superior às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Como eu mencionei, no caso de eventuais conflitos entre outros normativos em relação ao MCASP, prevalece aquilo que dispõe o MCASP. Então, aplica-se de forma subsidiária os conceitos que estão descritos nas demais normas, na norma estrutura conceitual, nas normas internacionais, mas é importante entender que o MCASP, que é emitido e atualizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, tem uma hierarquia superior às normas emitidas pelo CFC. É importante também deixar claro que o próprio MCASP é uma consolidação, uma integração quase que a íntegra das próprias normas brasileiras de contabilidade que são emitidas pelo CFC. Tá? Avançando, entre essas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são aplicáveis ao setor público, há uma norma que ela é fundamental para que nós possamos compreender os conceitos e a contextualização da contabilidade aplicada ao setor público, que é a NBC-TSP Estrutura Conceitual. Ela fundamenta e traz a estrutura de conceitos e de regras básicas para a elaboração e a divulgação de informações contábeis de propósito geral pelas entidades do setor público. Ela estabelece todos os conceitos que devem ser aplicados tanto no desenvolvimento quanto na compreensão das demais normas brasileiras aplicadas ao setor público. Além disso, esses conceitos são também aplicáveis na própria divulgação formal dos relatórios gerais do setor público. É importante conhecê-la, ela também está apresentada no MCASP na sua parte geral. A quem se aplica, portanto, a contabilidade aplicada ao setor público? As normas estabelecidas no MCASP e a que nós estudamos na estrutura hierárquica, elas se aplicam de forma obrigatória a todas as entidades do setor público. Mas aí vamos então entender o que é uma entidade do setor público, quais são essas entidades, né? Estão compreendidas nesse conceito os governos nacional, a União,
estaduais, distrital, municípios e seus respectivos poderes, abrangendo também os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público. Abrange ainda os órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres da administração direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. Então é importante entender que todas as entidades do setor público, todas as entidades instituídas e mantidas pelo poder público, devem aplicar de forma obrigatória as normas estabelecidas pela contabilidade aplicada ao setor público, pelas normas que nós estudamos na estrutura hierárquica. Os conselhos profissionais e as demais entidades que não estão compreendidas no conceito de entidade do setor público, inclusive as entidades do próprio Sistema S e as empresas estatais independentes, podem se utilizar da contabilidade aplicada ao setor público e as normas do MCASP de maneira facultativa, ou por determinação de órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres. Mas é importante entender que, de modo geral, sob o aspecto geral, a contabilidade aplicada ao setor público e as normas emitidas no MCASP se aplicam a todas as entidades do setor público. Então, nós vamos ter as entidades públicas, de modo geral, as entidades que compõem os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, e as entidades da administração direta e indireta, as autarquias, as fundações e as empresas dependentes. É importante entender que todas essas entidades têm como cumprimento obrigatório a contabilidade aplicada ao setor público e as normas do MCASP. Avançando, nós temos então aqui ainda exemplificando as organizações OFSS, ou seja, que compõem o orçamento fiscal e da Seguridade Social, incluindo todos os entes da federação e seus respectivos poderes, executivo, legislativo e judiciário. E no poder executivo, tanto a administração direta quanto indireta, quanto as entidades de caráter especial. Todas as entidades do setor público devem obrigatoriamente fazer cumprir as normas emitidas pela contabilidade aplicada ao setor público, de forma mais específica, aquelas emitidas pelo MCASP. Como nós discutimos lá no estudo do PCASP, as contas contábeis elas são classificadas de acordo com a natureza da informação. E ela representa, então, uma segregação de acordo com as características dos atos e dos fatos que são registrados. Nós vamos buscar compreender melhor essa classificação, essas naturezas dessas informações contábeis do setor público. Então, nós vamos ter informações de natureza patrimonial, orçamentária e informações típicas de controle. As informações de natureza orçamentária são informações que dizem respeito, então, ao registro, ao processo e à evidenciação dos atos e fatos que estão relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. Então, imagine que um determinado ente do setor público esteja em processo de elaboração da sua proposta orçamentária. Todas as informações que dizem respeito ao processo de elaboração e de aprovação do orçamento são informações que são classificadas nessa natureza, bem como as informações que dizem respeito à execução do orçamento. Então, tudo aquilo que aquele ente público prevê de receitas e de despesas no seu orçamento, o processo de aprovação, bem como o processo de execução, isto é, de realização dessas receitas e dessas despesas, são informações de natureza orçamentária, que são aquelas contas classificadas nas classes 5 e 6, conforme determina o plano de contas aplicado ao setor público. Então, lá na classe 5, que trata de controle da aprovação e do planejamento do orçamento, nós vamos ter contas que vão delinear e trazer essa informação relativa ao planejamento do orçamento, ao orçamento aprovado, bem como as inscrições em restos a pagar. Quando nós tratamos de informações relativas à execução orçamentária, nós vamos ter ali a classe 6 do PCASP, nós temos desenvolvido ali
a execução do planejamento, a execução do orçamento e a execução dos restos a pagar. Então, qualquer informação relativa a planejamento e execução orçamentária são informações de natureza orçamentária. Quando nós tratamos do registro, do processo e da divulgação de fatos financeiros e não financeiros, nós estamos tratando de naturezas de informações patrimoniais. Essas informações financeiras e não financeiras, elas estão relacionadas com a composição e com a variação do patrimônio público. São as contas classificadas nos grupos 1 e 2, que trata do ativo e do passivo, bem como as classes 3 e 4, que tratam, respectivamente, das despesas, as variações patrimoniais diminutivas, as VPDs, e as receitas, as variações patrimoniais aumentativas, as VPAs. As informações de natureza de controle, que são as classes 7 e 8, trata, portanto, do registro do processo de evidenciação de atos de gestão que os efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade, bem como aquelas específicas às funções de controle. Então, essas informações de natureza típica de controle, elas vão tratar de atos potenciais, de informações relativas à dívida ativa, riscos fiscais, consórcios, dentre outros aspectos que são classificados nas informações dessa natureza. Então, ali na classificação patrimonial, nós temos a aplicação dos princípios contábeis, especificamente o princípio da competência, e nós vamos tratar das VPAs, que são as receitas, e as VPDs, que são as despesas. Já nas informações de natureza orçamentária, nós temos ali as regras orçamentárias que são previstas na Lei 4.320. Então, nós vamos tratar da receita orçamentária e da despesa orçamentária, aquilo que está previsto no próprio orçamento público. Já as contas de natureza de informação típica de controle, ela não segue uma regra específica, como é o caso das patrimoniais e orçamentária, porque são informações de naturezas diversas e cada conta vai seguir realmente ali uma caracterização, um tipo de controle e de regramento específico. Avançando no nosso estudo, nós vamos então tratar das características da informação contábil pública. Quais são as características que delineiam, que determinam uma informação contábil do tipo pública? A NBC, estrutura conceitual, vai dizer que as características da informação contábil pública são atributos que tornam a informação contábil pública útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil que atendeu os interesses gerais dos seus usuários e das partes interessadas. Então, uma informação contábil pública de qualidade, de utilidade, ela precisa ter relevância, representação fidedigna, essas duas de forma fundamental, e também precisa ser dotada de compreensibilidade, comparabilidade, tempestividade e verificabilidade. Essas 4 últimas tidas como características de melhoria. Alguns aspectos podem restringir essa qualidade ou essa utilidade que é esperada das informações contábeis. Então, nós temos ali as restrições que são inerentes a essas informações, que são a materialidade, o custo-benefício e o alcance do equilíbrio apropriado entre essas características qualitativas. Vamos, então, buscar compreender cada uma dessas características. A relevância e a representação fidedigna são informações, aliás, são características tidas como fundamentais. São características que, essencialmente, fundamentalmente, precisam ser observadas na própria caracterização da informação contábil pública útil. A informação pode ser considerada relevante quando ela for capaz de influenciar de forma significativa o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Então, uma informação relevante e útil é uma informação capaz de influenciar uma decisão. É a informação capaz de impactar um processo de tomada de decisão, levando o tomador de decisão a efetivar aquela decisão ou não. A relevância precisa ter
esse tipo de utilidade, a característica da informação contábil relevância, traz para a informação contábil esse caráter de utilidade. A representação fidedigna diz que uma informação contábil pública, para ser útil, ela precisa ser confiável, livre de erros ou vieses e refletir de forma adequada aquilo que se propõe a apresentar. Então, a informação contábil pública que tem representação fidedigna e utilidade é uma informação que é confiável, ela é livre de erros e ela se propõe e ela apresenta de forma fidedigna aquilo que ela se propõe a apresentar. As próximas 4 características são características reconhecidas como de melhoria. São características que melhoram essa informação que já é relevante e que já tem representação fidedigna. É importante entender que as 2 primeiras são fundamentais, são essenciais. As 4 seguintes são informações que, se observadas, aliás, são características que, se observadas, melhoram a qualidade e a utilidade dessas informações, melhoram a relevância e a representação fidedigna. A compreensibilidade traz como característica qualitativa a necessidade de que as informações possam ser compreendidas. É uma qualidade essencial das informações apresentadas para que elas possam ser realmente entendidas, compreendidas pelos usuários. É uma característica que vai determinar que as informações contábeis precisam ser claras, compreensíveis pelos seus usuários. A comparabilidade deve permitir que os usuários identifiquem semelhanças e diferenças entre 2 conjuntos de fenômenos. O que isso quer dizer? Eu preciso conseguir comparar aquela informação com um período anterior, ou com uma outra entidade do setor público, ou com informações de natureza similar de outra entidade também. Eu preciso conseguir fazer comparações daquela informação para julgar se ela, comparada a um outro período, a uma outra entidade, a uma outra natureza de informação, ela de fato é uma informação relevante para mim. A característica de melhoria tempestividade envolve oferecer a informação confiável antes que ela perca sua capacidade de ser útil. Então, a tempestividade está relacionada ao tempo, a quando essa informação contábil foi disponibilizada para fins de elaboração e divulgação da informação contábil. Então, tem a ver com o fato de que a informação contábil precisa estar disponível no tempo em que se necessita dela. Isso melhora a utilidade dessa informação. A característica de verificabilidade é a qualidade que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nos RCPGs, ou seja, nos relatórios contábeis de propósito geral, representa fielmente os fenômenos de outra natureza que se propõe a apresentar. Isso diz respeito à capacidade de diversas pessoas verificarem essa mesma informação e chegar, pelo menos, a um senso comum, a uma conclusão próxima ou similar uma da outra. E também permitir que essa verificação possa levar o usuário a compreender, a entender de que aquela informação de fato representa os fenômenos de forma fiel. A verificabilidade está relacionada com a fidelidade, a confiabilidade, a capacidade daquela informação ser verificada. Em se tratando das restrições acerca das informações contábeis, nós temos 3 aspectos. Um é a materialidade, que diz respeito àquilo que é relevante para aquela entidade em específico. A materialidade vai dizer que, se a omissão ou a distorção de uma informação puder influenciar no cumprimento do dever de prestação de contas, de responsabilização ou de decisões dos usuários, aquela é uma informação material. A materialidade está relacionada ao fato de que a entidade do setor público precisa divulgar e ter como prioridade aquilo que é relevante para ela de forma específica. A materialidade é uma relevância específica para aquela entidade do setor público. Então, se a omissão ou a distorção de uma informação influencia o cumprimento de dever daquela entidade em prestar contas, na responsabilização daqueles gestores daquela entidade específica,
ou nas decisões dos usuários daquela entidade em específico, essa informação ela é material, ela tem materialidade para aquela entidade. Vale recordar que uma informação pode ser material para uma entidade e não ser para outra entidade do setor público, porque a materialidade diz respeito àquilo que é relevante para uma entidade do setor público em específico. O custo-benefício está relacionado ao custo de gerar determinada informação e os benefícios que ela vem a produzir. Os benefícios decorrentes de uma informação, ela sempre deve exceder o custo de produzi-la. Então, é sempre importante avaliar os custos e os benefícios envolvidos na geração e na evidenciação de uma informação contábil. Em essência, precisa-se prezar pelo benefício superior ao custo de produzir uma informação. E uma outra característica, aliás, uma restrição das características, é o equilíbrio entre as características qualitativas. O equilíbrio entre as características qualitativas é necessário para se alcançar os objetivos da informação contábil. Um justo equilíbrio entre todas as características que determinam a utilidade da informação contábil pública. Nós vamos compreender agora quais são os instrumentos de planejamento do setor público. A contabilidade aplicada ao setor público, ela tem como objeto o estudo da formação e da variação do patrimônio público. Portanto, ela está voltada a atender os interesses e as necessidades das entidades do setor público, também sob o aspecto do planejamento. O sistema de planejamento no Brasil é um sistema de planejamento integrado, e esse processo de planejamento, de acordo com a Constituição Federal, artigo 65, ele se faz nas seguintes peças de planejamento: o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária ou Lei de Diretrizes Anual, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. É importante compreender que essas três peças orçamentárias formam todo o processo de planejamento orçamentário do setor público. O PPA ele forma um conjunto de programas e ações para um período de 4 anos. Ali estão definidos quais são os objetivos, as metas que aquele órgão público, que aquele ente do poder público pretende alcançar nesse período de 4 anos. O PPA ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para esse período de 4 anos. É considerado um instrumento de planejamento de médio prazo do governo, e ali estão também estabelecidas as despesas de capital e as outras decorrentes, bem como os programas de duração continuada do poder público. É por meio do PPA que a administração pública realiza o seu planejamento estratégico, onde se define os objetivos e as metas que se pretende alcançar nesse período de 4 anos. A LDO ela vai então determinar de forma anual quais são as prioridades de programas e ações para o planejamento orçamentário. O PPA define os programas, as ações, os objetivos para um período de 4 anos. E a LDO, de forma anual, define quais são as prioridades entre esses objetivos e metas que o PPA define para cada ano de forma específica. Então, a LDO traz quais são as metas e os riscos e orienta também a elaboração do orçamento anual. A LDO, portanto, ela funciona como um elo entre o PPA, o planejamento, e o orçamento propriamente dito, que é a LOA, porque ali se compreende as metas prioritárias da administração pública. A LDO ela compreende, além dessas prioridades, também a política fiscal e as metas fiscais. Já a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é o orçamento propriamente dito, onde estão previstas as alocações de recursos para executar esse planejamento. A LOA, ela estima as receitas e fixa as despesas públicas para o período de um ano, que é o exercício financeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que o projeto de lei orçamentária ele deve ser elaborado de forma compatível com o PPA e com a LDO. Então, enquanto eu tenho o PPA para um período de 4 anos, a LDO e a LOA são peças orçamentárias para o período de um ano. Para compreendermos melhor esse processo do planejamento do setor público, o processo de aprovação, de forma bem simplificada, ocorre da seguinte forma.
O Poder Executivo elabora os projetos de leis, então é importante entender que tanto o PPA, quanto a LDO, quanto a LOA são definidos, instituídos em forma de lei. O Poder Legislativo discute, altera e aprova o projeto de lei, que devolve para o Poder Executivo, então, sancionar e promulgar a lei de cada instrumento de planejamento. O Poder Legislativo pode ainda alterar ou rejeitar os vetos propostos pelo Poder Executivo. Os prazos previstos para cada fase do processo orçamentário estão previstos na Constituição Federal, na Constituição de cada Estado e também nas leis orgânicas municipais ou outro regulamento que possa prever isso de forma subsidiária. Então, para entender a vigência e o ciclo de cada instrumento, né? No primeiro mandato de um determinado chefe do Poder Executivo, ele vai executar o quarto ano do PPA do gestor anterior, assim como a quarta LDO e a quarta LOA. Quando um chefe do Poder Executivo assume o seu mandato, ele executa o último ano do planejamento da gestão anterior. Isso para garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos. No seu segundo ano de mandato, ele vai então executar o seu primeiro ano de PPA, a sua primeira LDO e a sua primeira LOA, que foram aprovados no seu primeiro ano de mandato. Então, o primeiro ano de mandato de um chefe do Poder Executivo, ele executa aquilo que foi planejado na gestão anterior e elabora o seu planejamento. Então, por exemplo, o PPA se executa o quarto ano de PPA, o primeiro ano de mandato, e se elabora o seu próprio PPA, que se inicia no ano seguinte. Então, no segundo, no terceiro e no quarto ano, o chefe do Poder Executivo está executando o seu planejamento, aquele planejamento que foi elaborado pelo seu mandato. E no o primeiro ano do mandato seguinte executa de igual forma o quarto ano de cada planejamento que foi definido pela gestão anterior. Isso para garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos, bem como a continuidade do planejamento estratégico do setor público. Nós vamos tratar agora, então, do regime contábil adotado pela contabilidade aplicada ao setor público. A definição de regime contábil é muito importante, é fundamental, porque é com base no regime contábil que a contabilidade se vale, se faz dos seus registros, da escrituração dos atos e fatos que impactam o patrimônio. No regime orçamentário, as receitas e as despesas orçamentárias são registradas com base no artigo 35 da Lei 4.320, que diz o seguinte: pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As receitas, elas são registradas na contabilidade sobre a ótica orçamentária com base na arrecadação, ou seja, com base na realização efetiva daquela receita, com base nos ingressos da receita no tesouro público, nos cofres públicos. É aquilo que nós conhecemos como regime de caixa. A receita, ela é reconhecida com base no ingresso dos recursos públicos no tesouro, no caixa da entidade do setor público. Já as despesas são registradas com base no empenho, ou seja, na vinculação da despesa ao orçamento. E é o que nós chamamos de regime de competência. Independente de ocorrerem saídas ou não de caixa, a despesa ela é registrada sobre a ótica orçamentária com base no empenho. Já no regime patrimonial, as receitas e as despesas do ponto de vista da contabilidade do patrimônio, tanto as VPAs, que são as receitas, quanto as VPDs, que são as despesas, são registradas com base no regime de competência, independente do recebimento ou do pagamento. Então é importante entender que o regime contábil, para que ele seja bem compreendido, eu preciso entender com qual olhar, sobre qual aspecto eu estou analisando aquela informação. Sobre o aspecto orçamentário, eu tenho receitas reconhecidas com base na arrecadação, com base no ingresso no caixa, e as despesas com base no empenho, ou seja, na vinculação ao orçamento. Mas, quando eu trato de regime patrimonial, de olhar sobre o aspecto patrimonial, o regime de competência determina que os efeitos de transações e qualquer outro evento seja reconhecido no período a que se refere. E isso independe de recebimento ou pagamento. Então, as EPAs e as EPDs
sobre a ótica patrimonial, assim falando, nós teremos o regime de competência. Esclarecendo melhor, a doutrina contábil, se nós pegarmos alguns livros, alguns teóricos, acabou por definir de forma errônea que a contabilidade aplicada ao setor público adota um regime misto, ou seja, regime de caixa para a receita, porque é com base na arrecadação, nos ingressos, e competência para a despesa, porque é com base na vinculação ao orçamento, com base numa interpretação equivocada do artigo 35, que nós acabamos de discutir, e que diz que pertence ao exercício financeiro as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas. Contanto, a contabilidade aplicada ao setor público, como qualquer outro ramo da ciência contábil e da contabilidade financeira, obedece aos princípios contábeis e, assim, se aplica o princípio da competência em sua integralidade, tanto na receita quanto na despesa sob o enfoque patrimonial. Então é importante entender que eu preciso me questionar sobre qual viés, sobre qual olhar, sobre qual aspecto eu estou interpretando aquele registro, aquela informação contábil. Se eu estiver tratando de aspectos orçamentários, o olhar que eu estou trazendo é um olhar orçamentário, nós vamos ter então o regime de arrecadação para as receitas e o regime de empenho para as despesas. Mas sobre o olhar, sobre a ótica do aspecto contábil, nós temos, em sua totalidade, o princípio da competência. Resumindo a nossa aula, resgatando tudo aquilo que nós estudamos, nós tratamos da contextualização e da evolução da contabilidade aplicada ao setor público. Nós fizemos um resgate do processo de convergência, a evolução das finanças públicas, com a Lei 4.320, com a Lei Complementar 101, e também ali no surgimento do MCASP e do PCASP como fruto desse processo de convergência. Nós definimos a contabilidade aplicada ao setor público como um ramo da contabilidade que visa estudar a composição, ou seja, a formação e as variações do patrimônio das entidades do setor público. Nós identificamos que a contabilidade aplicada ao setor público ela tem diferentes viés, diferentes formas de compreendê-la e de analisar uma informação dela oriunda. Nós temos um olhar orçamentário, quando a gente pensa em elaboração e execução do orçamento, um olhar patrimonial, quando nós tratamos das EPAs, das EPDs, daquilo que afeta o patrimônio, os ativos e os passivos, e um olhar fiscal sobre o aspecto da gestão fiscal, dos indicadores e dos relatórios de transparência fiscal. Nós discutimos quem são os usuários, e nós vamos ter como os principais usuários a própria sociedade, da qual se provém os recursos públicos para a prestação de serviço público. Nós estudamos as normas que regulamentam a contabilidade aplicada ao setor público. Lá nós estudamos a Constituição Federal, a Lei 4.320, a Lei Complementar 101, assim como o MCASP e as NBCs do Conselho Federal de Contabilidade. Então, nós destacamos lá o MCASP como sendo esse manual que congrega tanto a regulamentação do PCASP quanto das NBCs. Nós estudamos um pouco o plano de contas aplicado ao setor público, o PCASP, que organiza as contas em 8 classes, e essas classes elas são definidas com base na natureza dessas informações, ou seja, informação patrimonial, orçamentária, de controle. As contas de grupo 1 e 2, ativo e passivo. 3 e 4, nós vamos ter ali as variações patrimoniais diminutivas e aumentativas. As contas de grupos 5 e 6 são as contas orçamentárias, 7 e 8 as contas típicas de controle. E essas contas elas recebem códigos que possuem 7 níveis e 9 códigos com base nas naturezas patrimonial, orçamentária e controle. Eu motivo você a consultar o PCASP, que tem ali a lista das contas que são adotadas pelo setor público. Nós também estudamos que a contabilidade aplicada ao setor público ela tem como alcance todas as entidades do setor público, todos os poderes, com seus órgãos, a administração direta e indireta, e as entidades especiais, como os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público. Nós estudamos também as características e a natureza da informação contábil pública. Estudamos as características fundamentais e as características de melhoria. E acabamos de estudar também os instrumentos de planejamento e orçamento do setor público,
o PPA, a LDO e a LOA, fundamentais compreendê-los para se compreender a contabilidade também aplicada a esse segmento. E discutimos, por fim, o regime contábil adotado pela contabilidade do setor público, que é o regime de competências sobre o aspecto patrimonial e o regime de empenho para as despesas, o regime de arrecadação para as receitas, sobre o olhar orçamentário. Quero aqui motivar você a complementar os seus estudos com base nesse material que está sendo indicado. São materiais para leitura, videoaulas e também cursos que você pode realizar e obter certificação pela Escola Virtual de Governo. Aqui são nossas referências que foram utilizadas nesta aula. E quero parabenizar você por ter concluído esta aula, por ter chegado até aqui. Nós vamos continuar a avançar no estudo da contabilidade aplicada ao setor público e eu aguardo você nas próximas aulas. Até lá!